Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a bênção, que a graça inefável de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui na carta de Paulo aos Filipenses, hoje começamos uma nova lição com problemas, pureza e gratidão, que será a nossa última lição, porque no domingo próximo nós já estaremos realizando cultos presenciais. Se Deus quiser, Ele nos abençoar e nós nos reuniremos novamente. Hoje eu quero falar sobre problemas, pureza e gratidão. O texto é de Filipenses 4, de 1 até o 23, e eu vou repartir essa lição para uma outra oportunidade, mas não vai dar para fazer ela inteira. A ideia aqui é que quando nós estudamos essa lição de Filipenses 4, de 1 a 23, nós tenhamos condições de saber como resolver atritos na igreja, como manter a mente pura e como demonstrar gratidão por presentes que nós recebemos, por bênçãos que nós recebemos. E os crentes de Filipos estavam no meio de inimigos, especialmente inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18, que Paulo cita, aliás, bem citado, e por isso Paulo termina essa carta enfatizando a necessidade de permanecer firmes no Senhor, sempre a perigo de serem levados por qualquer vento de doutrina. Paulo explica isso muito bem, por aqueles que se desviam da verdade. A gente tem que permanecer bem firme na sã doutrina. Então, há vários assuntos que Paulo trata para os crentes da igreja de Filipos. E esse trecho demonstra o seu coração terno, seu coração pacificador e o seu coração pastoral. Então haviam problemas na igreja, mas ele tinha a solução. Filipenses 4, de 2 a 7. Em primeiro lugar, era o problema de atrito. Os crentes da igreja eram pessoas maravilhosas e Paulo sempre dava graças a Deus por eles. Mas havia na igreja algo que preocupava muito o apóstolo Paulo. Eram duas irmãs que lutaram juntas pela causa do evangelho, as quais estavam discordando sobre algo que nós não sabemos o que é, e isso afetava muito a comunhão da igreja. E é interessante notar que, já na igreja primitiva, as mulheres tinham um papel importante na igreja, que a igreja de hoje seria, o que a igreja de hoje seria sem o trabalho das nossas irmãs? No coral, na SAF, no ensino, em tantas áreas da igreja. E a gente deve pensar assim também. Em Filipos a situação estava séria. Não sabemos qual era a natureza da desavença entre Evódia e Sintique, mas que afetava o ambiente da igreja como um todo. Todo mundo falava do problema que tinha que ser tratado. E Paulo, então, vai apresentar uma solução para aquelas irmãs. Paulo, ele dá um conselho aos irmãos como um todo, em Filipenses 4:3. Ele pede ajuda de um irmão, companheiro de jugo, homem de influência na igreja, para tentar com muito tato, com muita sensibilidade, resolver o problema. Que ministério precioso é o ministério de quem pacifica a igreja, de não quer jogar mais gasolina no fogo, quem apazigua, quem busca a paz, busca o entendimento. Segunda questão da solução era a oração, como sempre, na nossa vida, para as crises, para os problemas da vida em família da fé, seja o que for, a oração faz com que Paulo diz para ele, é bom vocês lembrarem que perto está o Senhor, e em todos os momentos da nossa vida. Quando surgem os problemas, devemos levá-los imediatamente ao trono da graça de Deus em oração, porque Ele está sempre perto de nós. Se os membros da igreja, em vez de fofocar sobre o problema, tivessem levado ao Senhor em oração, a situação com certeza teria sido resolvida com maior facilidade. A nova tradução da linguagem de hoje traduz bem o versículo 6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus e que vocês precisam
e sempre orem com um coração agradecido. Mas não esqueça, a oração inclui gratidão, que ele fala nesse versículo 6, ações de graça. Qual foi o resultado? Além da solução, qual foi o resultado? Quando nós levamos tudo ao Senhor em oração, os problemas são resolvidos. Às vezes podem demorar um pouco mais, mas há a ação do Espírito Santo que nós não podemos deixar de lado. E o resultado é a alegria no Senhor, Filipenses 4:4, e a paz, esse versículo que eu gosto tanto e que eu começo quase todas as minhas devocionais. Essa paz que tem origem em Deus e é resultado de oração. Como o profeta enfatizou, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3, que dá origem ao que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O segundo ponto dessa lição é a pureza da mente. E qual é esse segredo? O segredo está em como podemos ter pensamento positivo, pensamento do alto, pensamento que nos elevam ao trono da graça de Deus. Muitos crentes têm duas dificuldades: como tratar das tentações e como esquecer as coisas que já foram perdoadas. Às vezes nós oramos repetidamente sobre certas coisas ruins e por isso concentramos os nossos pensamentos nessas coisas, nas tentações que queremos evitar, ou oramos sobre pecados do passado que já foram perdoados por Cristo Jesus e que ressuscitam às vezes muito mais forte e tudo de novo. Paulo diz que o segredo é fixar os nossos pensamentos sobre o que é verdadeiro, respeitável, puro, amável, de boa fama. São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento e o Deus da paz será conosco. Eu já fiz uma devocional sobre isso, sobre essas características. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. As necessidades de Paulo, e eu quero completar essa lição hoje, as necessidades de Paulo e o seu suprimento. Filipenses 4, de 10 a 19. Paulo volta a falar bem pessoalmente, demonstrando uma oração cheia de gratidão pela generosidade dos crentes em Filipos, a generosidade dos filipenses. A gente vê a generosidade deles nas seguintes frases de Paulo: uma vez mais renovasse a meu favor o vosso cuidado, Filipenses 4:10. Nenhuma igreja, senão unicamente vós outros, Filipenses 4:15. Porque mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, Filipenses 4:16. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, Filipenses 4:18. Olha aqui, meus irmãos e irmãs, uma lição do porquê nós devemos ser uma igreja generosa. Quanto mais nós formos generosos com os nossos missionários, com as pessoas que passam por problemas, por situações difíceis, financeiras, de saúde física, emocional, mais Deus vai nos abençoar. Nós não vamos fazer isso como barganha, nós vamos fazer isso como uma ordenança de Cristo para as nossas vidas. E o testemunho de Paulo é fantástico nesse sentido, porque ele fala que foi muito bom receber aquelas ofertas dos filipenses, mas ele enfatizou que aprendera a viver contente em qualquer situação, né? Paulo podia dizer que era capaz de enfrentar qualquer situação, porque ele tudo podia naquele que lhe fortalecia. Quantas vezes citamos esse verso, mas bem fora do contexto. Paulo está falando aqui de uma situação e de um contexto de necessidade, de pura necessidade. Ele não está falando que está tudo bem com ele. Não, mas tudo posso naquele que me fortalece, principalmente para as horas difíceis, para as horas mais complicadas. E o suprimento do Senhor vem. Filipenses 4:19, Paulo diz: graças a Deus por igrejas e crentes que dão sacrificialmente para a obra missionária. A confiança de Paulo aqui não estava nas pessoas, mas sim no Senhor, e nesse mesmo Senhor. Era o Senhor que supriria aquilo que os crentes precisavam e precisam até hoje. E o meu Deus, segundo a sua riqueza
em glória de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4:19. E concluindo, Paulo completa a carta aos Filipenses com uma doxologia, né? Filipenses 4:20, depois de dissertar sobre a providência do Senhor suprindo todas as nossas necessidades, Paulo se empolga com a glória do Senhor e exclama: nosso Deus e Pai seja a glória. E nós, como Paulo, podemos dizer amém, amém e amém. Deus é aquele que provê a nossa vida. Deus é o Deus da providência. Segundo lugar, versículos 21 e 24 do capítulo 4, Paulo vai fazer saudações. Provavelmente Paulo tinha escrito essas palavras de próprio punho, enviando saudações a todos os crentes e acrescentando que os irmãos que se acham comigo vos saúdam, provavelmente incluindo aí Timóteo. Havia também funcionários públicos a serviço do imperador que já eram crentes e enviavam saudações. E em terceiro e último lugar, a bênção apostólica, Filipenses 4:23. Imagine a cena aqui quando essa carta foi entregue por Epafrodito aos presbíteros e diáconos da igreja em Filipos. Que alegria que não foi receber essa carta. Foi lida a toda a igreja que estava reunida para o culto a Deus. Sobre aquele grupo de irmãos, Paulo da prisão pronuncia a bênção divina. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Muito boa lição. Como nós aprendemos aqui, né? Quantas coisas nós aprendemos. Muitas coisas nós aprendemos. Que havia problemas na igreja, que houve solução, que houve resultado, que houve alegria, que nós devemos buscar a pureza de mente, que nós sabemos da necessidade do apóstolo Paulo, do seu suprimento e do testemunho do suprimento que Deus proveu para a vida de Paulo. E essas três conclusões, a doxologia, as saudações e a bênção apostólica. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, um dia importante nas nossas vidas, onde vamos poder votar, escolher os nossos candidatos com sabedoria e com discernimento espiritual. Obrigado, Jesus, por tudo, pelo teu cuidado, pela tua palavra e pelo amor que nos une. Que o Senhor sempre esteja nos unindo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fica, Senhor, conosco, nos perdoando e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.